Your existence. A sua existência. Você, na verdade, é uma doença sexualmente transmissível, sabia? Isso é o básico da vida. Você nasceu por causa disso, é o que eu estou dizendo. Não a sua sexualidade, a de outra pessoa. Portanto, nós nascemos disso. Devemos acabar com isso? Essa é a questão. Não é sobre certo e errado. Não é sobre moralidade. É sobre a natureza limitada do que isso é. Você quer ficar preso nisso para sempre? Ou você quer pensar isso tudo é muito ruim e eu não quero tocar nisso? Não. Eu diria que para pelo menos 30 a 40% dos seres humanos, isso é apenas algo internamente passageiro. Mas por causa da cultura social, todos eles acreditam que devem seguir naquela direção. Talvez tenha outros 30 a 40% para os quais isso seja uma necessidade muito compulsiva. Outros 30 a 40% são medianos, eles são... Assim, eles necessitam, mas não tão compulsivamente. Essa é a natureza da população. Eu estou dizendo isso com um certo absoluto senso de percepção sobre isso. Nem todo mundo está ligado nisso o tempo todo, mas hoje a sociedade está cultivando eles assim. Se você não for assim, você não é normal. Portanto, o que querem dizer, essencialmente, é que todos os yogis do passado não eram normais, Gautama Buda não era normal, ninguém é normal, exceto aqueles que estão nos sites de pornografia. Ninguém é normal. Não, esse é um senso de fisicalidade altamente exagerado. Existe um corpo físico que veio à existência somente por causa da sexualidade de alguém, não é? Então, sexo como um instinto fundamental no corpo é uma coisa, mas residir na sua mente é outra coisa. Isso ocorre por causa de um certo nível de cultura ao seu redor. Isso ocorre porque alguém lhe disse que é um pecado, você não deveria pensar nisso. É só que existe uma maneira digna de lidar com isso. Para isso, nós criamos instituições, criamos um certo nível de comprometimento, porque existe uma necessidade fundamental dentro do ser humano de lidar com cada aspecto da nossa vida com algum senso estético, caso contrário, nos sentiríamos como animais. Veja, nós comemos. Podemos comer desse jeito. Quando você está com muita fome, você se torna parecido com um animal. Se você não tiver comido por 5 dias, você vai comer desse jeito, com as 2 mãos. Como? Você já viu como um cachorro faminto come? Like that. Desse jeito. Um ser humano também vai se comportar assim, quando a necessidade se tornar assim. Agora, a mesma coisa, mas agora nós aprendemos a sentar adequadamente. Quando você está com muita fome... Sahana. Algum brahmachari está lhe mostrando o poder de seu pulmão. Você teria feito 3 alms até o momento em que ele finaliza um. Porque quando algo é muito necessário para você, basta que você espere 2 minutos e verá o que é compulsivo se torna consciente. Comida, sexo, sono e morte. Essas são 4 coisas que são compulsivas. Um ser humano se distingue da natureza animal apenas por conduzir esses aspectos da vida também de forma consciente. É aí que,
Se você fizer essas coisas como qualquer outra criatura no planeta, no momento em que você vir alguém assim, você dirá, ele parece um animal, não é? Portanto, instintivamente existe uma certa compulsividade, mas você tem uma inteligência que pode torná-lo consciente para conduzir esse aspecto da vida conscientemente? Se você não fizer isso, então você verá que todos os dias você vai ouvir sobre estupros e brutalidade e todo tipo de coisa. O mesmo desejo que ele tem, qualquer outro homem tem, mas ele não consegue lidar com isso de maneira esteticamente correta, de maneira digna, a ponto das suas compulsões superarem a sua inteligência. Portanto, a primeira coisa é deixar de lado essa bobagem de ser pecado, de ser errado, de moralidade. Não é essa a questão. O importante é entender a natureza limitada do que isso é. Existem muitas pessoas que não conseguem parar de comer. Olá? A coisa boa sobre comer é que, se você não consegue parar de comer, isso será imediatamente notado por todos, inclusive aqueles que não o viram comendo. Da mesma forma, existem pessoas com a sexualidade, existem pessoas que adormecem onde quer que estejam. O satsang é um bom lugar. Acontece. Tudo bem. Portanto, isso é algo fundamental. Esses instintos básicos que temos no nosso corpo, comida, sexo, sono e morte. Quando você conduz essas 4 coisas conscientemente, esse é o momento em que você é um ser humano, incluindo a morte, estou dizendo. Este é o momento em que você é um ser humano genuíno. Caso contrário, seria um lapso evolutivo. Então o que eu posso fazer, Sadhguru, é a evolução? Não. Aí é que está. Uma vez que você se tornou um ser humano, evoluir é por opção. Você irá evoluir ou não irá? Quando você era um macaco, você não optou por se tornar um ser humano, mas uma vez que você se tornou um ser humano, que tipo de ser humano eu quero ser é uma escolha sua. Em um certo momento de compulsão, você pode pensar, eu não tenho escolha. Não, você tem escolha. Você não aprendeu como exercer essa escolha. Ainda assim, os instintos estão lá, mas você pode conduzi-los por escolha, não por compulsão. Essa é a diferença. Todos vocês nasceram do sexo, mas você deveria viver em função disso pelo resto da sua vida? Isso é uma escolha. Isso é uma escolha. É um elemento do seu corpo, não é a totalidade dele. É um elemento de quem você é, não é a totalidade de quem você é. Essencialmente, é um desejo. O que desejamos pode ser transformado, não é? Quando você era criança, você desejava uma bala de hortelã. À medida que você cresceu, você desejou outra coisa. Neste momento, você é um jovem adulto, você está ansiando por algo, mas os anseios continuam mudando, não é? Esse anseio vai mudar segundo as compulsões do tempo ou vai mudar por escolha consciente? Não é sobre você deve desistir disso, você deve desistir daquilo, você deve se tornar desse jeito, você deve se tornar daquele jeito. Também existem maneiras para isso. Aquele que quer transcender, pode transcender. Não se trata de desistir. Se você transcender, você está livre de tudo. Mas o mais importante é, até mesmo quando você está envolvido nisso, você é uma escolha consciente ou você é um animal compulsivo? Essa é a questão, porque a diferença essencial entre um ser humano e um animal é que eles são uma reação instintiva à vida. Nós somos uma resposta consciente à vida. Exercite isso. Está tudo bem, você não precisa se sentir culpado, não precisa se sentir, eu sou conduzido sexualmente, então eu não sou espiritual. Você é conduzido, então você pode fazer disso seu processo espiritual. Em vez de ser conduzido, se você se tornar o condutor, esse é o processo espiritual. Você quer ser conduzido por algo ou quer ser o condutor? Se você é o condutor, esse é o processo espiritual. Veja, esta é a natureza de um ser humano. Seja do que for que você esteja desprovido, você acha que esta é a coisa mais importante. Aquilo que você não tem
naquele momento, parece que aquilo é a coisa mais importante. Se você não comeu por 2 dias, comida será Deus. Sim ou não? Não? Sim. Se você não está entendendo isso, feche sua boca, prenda seu nariz assim por 2 minutos. Você pedirá por ar ou por Deus? Ar. Deus vem e diz, você quer a mim ou ar? Você dirá que se dane, eu quero respirar. Porque seja o que for que naquele momento esteja lhe faltando, aquilo se torna, assume se amplia de tal forma que bloqueia tudo. Ou, em outras palavras, quando você está em qualquer estado de compulsão, você não vê nada do jeito que é. Aquilo torna-se exagerado. Se sua bexiga está cheia, 1 minuto. Eu estou falando sobre iluminação. A sua bexiga está muito cheia. Você está interessado? Eu não quero nenhuma iluminação. Neste momento, ir ao banheiro parece a libertação suprema. Sim ou não? Então, seja o que for, quando você está em um estado de compulsão, você não vê nada do jeito que é. A vida vai ficar distorcida para fazer você pensar que é isso, naquele momento. Portanto, dessa forma, a vida humana passa de um estado de compulsão para o outro, sem nunca lhe permitir aquele pouquinho de espaço através do qual você poderia enxergar as coisas como elas são. Se você nem sequer vê a vida como ela é, você conseguiria lidar com ela da maneira que ela precisa ser tratada? Isso não acontece, não é? Se você não vê as coisas como elas são, você nunca conseguirá lidar com elas da maneira que elas precisam ser tratadas. Por causa disso, de muitas maneiras, vidas humanas individuais e sociedades inteiras se tornaram uma humanidade distorcida. Quando digo distorcida, é normal, quero dizer, normal. Eu estava conversando com umas crianças de 14, 15 anos em uma escola e eu não conseguia acreditar que eu estava falando com cerca de 11, 12 deles, meninos e meninas. Quando algo veio à tona e eu estava perguntando o que eles fariam em seguida, porque eles estavam no 2º ano do ensino médio ou algo assim, eles só estavam falando sobre encontrar um emprego e ganhar a vida. Eu não podia acreditar naquilo porque durante toda a minha vida eu nunca pensei sobre como me sustentar. O meu querido pai costumava quebrar a cabeça. Este menino não tem medo no seu coração, o que vai acontecer com ele, o que vai acontecer com ele. Eu disse, não ter medo é um problema? Eu pensei que o medo fosse um problema. Eu nunca pensei que não ter medo fosse um problema. Então, de acordo com os preceitos do divino, eu deveria me tornar um médico porque meu pai é médico. Aos 10 anos eu disse a ele, não, isso é uma coisa que eu não vou ser médico. Mas todos os dias tinha alguém tentando me convencer, você deve se tornar um médico, você deve se tornar um médico, você sabe, família indiana. Você tem que se tornar um médico, se você não... É claro, agora todos eles mudaram para software. Eu estava em Chicago há apenas você sabe, 8 dias. Faz 2 dias que eu cheguei na Índia. Então, há uma semana, 8 dias atrás, eu estava em Chicago. E um indiano veio e eu perguntei, o que você está fazendo? O que mais poderia ser, Sadhguru? Isso significa que ele é um engenheiro de software. Houve um tempo em que se você dissesse o que mais poderia ser, você era um médico. Agora, se você disser o que mais poderia ser, significa que você é um engenheiro de software. Não é porque eles se interessam fenomenalmente pela fisiologia humana que eles se tornaram médicos.
Não é porque eles são... Tem uma coisa com eletrônica. Eles se tornaram engenheiros de software apenas para ganhar a vida. Isso não é importante. Não estou dizendo que não seja importante, tudo o que estou dizendo é... Mesmo uma formiga, que tem 1/1000º do seu cérebro, é capaz de se sustentar. Qual é o seu problema com um cérebro tão grande? Eu estou dizendo isso porque essa ideia terrivelmente limitadora foi imposta aos nossos jovens, de que você deve ganhar a vida e isso é o que mais importa. Com esse grande cérebro, ganhar a vida é realmente um problema neste planeta? Eu sei que todos foram condicionados a acreditar nisso. Não é assim, eu estou lhe dizendo. Não é assim. Ganhar a vida é uma coisa insignificante para a consciência humana. Mas, infelizmente, a humanidade inteira está investindo todas as suas energias e inteligência apenas para ganhar a vida. Se essa única coisa não mudar no mundo, que... Não estou dizendo que você não deva, tudo o que eu estou dizendo é que não é preciso ocupar a totalidade da consciência humana para o sustento da vida. Se você colocar um dedo mindinho para trabalhar, ele vai ganhar a vida. Ele é capaz disso. Todo o gênio humano foi sufocado até a morte, simplesmente porque todo mundo está pensando em como ganhar a vida, sabe? No momento em que eles conseguem ganhar a vida, eles vão se sentar e se tornar obesos. Você precisa ver, o que eu posso fazer com esta vida, não é? Sim? Você precisa ver, qual é a melhor coisa que eu posso fazer com esta vida? Porque um dia você vai cair morto, você sabia? Você sabe que você vai cair morto um dia? Então, antes de você morrer, qualquer que seja a possibilidade máxima para esta vida deve acontecer, não é? Eu ganho meu sustento, eu ganho meu sustento. Isso é um grande orgulho. Como é que você não vê que cada inseto, cada minhoca, cada pássaro, cada animal, cada criatura neste planeta está ganhando seu sustento? Do que você tanto se orgulha sobre eu ganho meu próprio sustento? Todo mundo está ganhando seu próprio sustento, não é? Apenas os seres humanos estão fazendo disso um grande problema. Um problema grande demais. Quando eu olho para isso, como a inteligência humana foi sacrificada no altar do ganha-pão, é inacreditável. Quantas coisas os seres humanos poderiam ter feito? Quantas coisas incríveis eles poderiam ter feito? Mas, em vez disso, eles estão ganhando a vida. Então é muito, muito importante. Eu estava pensando que deveríamos começar uma onda, especialmente em escolas e faculdades, em que ganhar a vida não é uma coisa muito pequena. Isso não é o primordial em sua vida. Com um dedo mindinho, você pode ganhar a vida. Com este grande cérebro. Se uma formiga pode ganhar a vida dela, este cérebro grande, ele deveria ter dificuldade para ganhar a vida? Isso se tornou um problema, porque você quer ser igual a outra pessoa. Não é? Você quer ser igual a outra pessoa. Isso o escraviza. E uma vez que você está neste atordoamento, nada mais é possível. Isso apenas o mantém indo, indo e indo sem fim. Agora, essa possibilidade dessa coisa simples chamada yoga não é sobre você retorcer seu corpo, não é sobre você ficar em forma, não é sobre você ficar saudável. Todas essas coisas a natureza só fará por você se você viver em sintonia com ela. Isso é sobre compreender a geometria do cosmos através da geometria do seu próprio sistema. Eu estou chamando isso de geometria porque o cosmos é uma geometria, não é? O planeta Terra está girando em torno do Sol. O que é? Movido a diesel? Você acha que um grande motor a diesel está o impulsionando? Se fosse assim, o barulho desse motor teria nos matado.
Apenas a perfeição da geometria o mantém indo e indo e indo, não é? Você já viu aquelas máquinas de movimento perpétuo? Você já viu aquelas pequenas? Se você só fizer assim, ela vai funcionar por anos a fio? Então, é apenas isso. É uma perfeição da geometria que o mantém indo e indo e indo. Todo o universo é geometricamente perfeito. Por isso ele permanece lá. Caso contrário, não permaneceria. E se você aprender a manter o seu corpo de uma certa maneira, se a geometria do seu corpo estiver alinhada com a geometria do resto da criação, de repente você descobrirá que existe um relacionamento, uma conexão que irá permitir que você pode baixar o cosmos inteiro neste aqui. Isso não é uma coisa pequena. Se você viver desta maneira, você é apenas um pedaço de carne e osso. Se você simplesmente mantê-lo corretamente, de repente ele será outra coisa. Provavelmente hoje em dia, você não tem mais essa experiência. Porque vocês todos têm Tata Sky, DishNet e todas essas coisas. Mas suponha que você tivesse uma televisão em sua casa nos anos 80, quando o Doordarshan veio. Você está assistindo a sua partida de cricket favorita, de repente sua televisão faz bup, bup, bup. Então você sobe no terraço e lá tem uma estrutura de alumínio. Se você fizer assim, não aparece nada. Se você fizer assim, não aparece nada. Você acaba de colocar no lugar certo. Ah, o mundo se derrama em sua sala de estar. É exatamente assim. Se você aprender a simplesmente mantê-lo corretamente, todo o cosmos se derramará em você. Então, isso é engenhar a si mesmo. Não significa engenhar-se para respirar um pouco melhor, para ser um pouco mais saudável. Não. É sobre perceber todo o potencial do que significa ser humano. Até a próxima aventura. Mantenha-se conectado para mais conteúdo inspirador e não se esqueça de convidar seus amigos para se juntarem a nós nessa jornada de aprendizado e evolução.